Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero aqui parabenizar aos advogados que nos apoiam nesse pleito. Quero também aqui cordialmente cumprimentar aos colegas bacharéis em Direito que incansavelmente lutam e acredita que está se findando essa luta, porque a cada dia o Brasil demonstra ser um país diferente. Quero aqui ir direto ao objeto principal. A Ordem dos Advogados do Brasil está aí reportando fake, dizendo que marcou uma reunião com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, que é o autor da PEC 108 de 2019, que tira a obrigatoriedade de contribuição a sindicatos, ou seja, todos aqueles que exercem um determinado ofício são obrigados a contribuir com esses sindicatos para poder continuar simplesmente, nada mais e nada menos, trabalhando. Até porque esses sindicatos não dão respaldo a nenhum daqueles que contribuem, principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, que do ano passado até o dia atual, o dia de hoje, caiu 60% da contribuição anual. Muitos advogados insatisfeitos com a prestação de serviço da Ordem dos Advogados do Brasil deixaram de pagar, dando uma determinada importância para a ASP, que tem uma contribuição assídua e um serviço de qualidade junto ao advogado, que deixa aí a Ordem dos Advogados do Brasil bem lá embaixo, por uma péssima prestação de serviço. Na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil hoje só serve para cobrar do advogado e nada mais, simplesmente isso. Todo advogado que está ouvindo esse vídeo, ele sabe disso, que a Ordem dos Advogados do Brasil simplesmente só serve para isso. Ou os seus dirigentes, que são beneficiados com determinados benefícios pelo que se arrecada. Muitos perguntam para mim, por que eu sou contra o exame de ordem? O exame de ordem, para mim, é só mais um tópico no meu rol de protestos. Até porque o objeto principal que eu mais foco é a questão financeira, econômica. A pergunta que eu faço para os colegas advogados e bacharéis e presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente ao Ministério Público, que não faz nada a respeito. A pergunta que eu faço é essa: o dinheiro que todos os advogados do Brasil pagam anualmente, os R$260 que é cobrado de cada bacharel para poder fazer uma prova do nível de concurso público. Senhores promotores estadual, federal, advogados, Polícia Federal, a pergunta que eu faço é essa: para onde vai o dinheiro arrecadado? Aonde fica essa conta e aonde fica depositado esses valores? A quem essa instituição, que foi extinta em 91,
pelo ex-presidente Fernando Collor, que é uma instituição que não existe, é morta no cartório. No nosso país não tem a repristinação, então ela continua sendo morta e continua mandando no país. A pergunta que eu faço é: para onde vai o dinheiro? Eu quero nesse vídeo que um promotor de justiça federal, um promotor de justiça estadual, ou até mesmo um advogado me responda para onde vai toda a arrecadação, tanto dos advogados como dos bacharéis em direito. Para onde vai todo esse dinheiro arrecadado? Se um promotor federal, se um promotor estadual ou um advogado me convencer que esse dinheiro arrecadado tem um fim social, um fim que traz um resultado econômico para o Brasil, eu deleto todos os meus vídeos no YouTube e começo a pensar diferente. Mas se nenhum promotor federal, se nenhum promotor estadual e nenhum advogado ou até mesmo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil não me convencerem referente à arrecadação e para onde vai esse dinheiro arrecadado, eu ainda vou continuar gravando muitos e muitos e muitos vídeos no YouTube, até que um dia, vou usar uma expressão aqui bem popular, de grosso modo, dizendo: me perdoe o que eu vou falar, por favor, senhores, me perdoe, eu não sou de usar esse tipo de nomenclatura de palavras, mas até que apareça um de saco roxo, isso mesmo, até que apareça um de saco roxo para tomar uma atitude e perguntar judicialmente para onde vai toda essa arrecadação e qual o fim. Quando aparecer um desse que tem condições para isso, as coisas começam a mudar. Eu não consigo entender porque ninguém move uma palha. Uma instituição que foi extinta em 91, o seu estatuto está lá morto na junta comercial, e todo aquele que estudou direito administrativo como eu estudei sabe que quando uma empresa ela é morta, uma associação, alguma outra é morta, tem que nascer um novo estatuto. Nós não aceitamos a repristinação, o nosso ordenamento jurídico não. Mas a pergunta que eu faço: aonde está o novo estatuto da Ordem dos Advogados, o novo após a sua morte no cartório? A outra pergunta que eu faço é essa: qual é o CNPJ da Ordem dos Advogados do Brasil? Qual é o CNPJ? É essa a pergunta que eu faço. Você que é advogado, por favor, data vênia com respeito aos promotores federais e estaduais, eu pergunto: aonde está o CNPJ da Ordem dos Advogados do Brasil? Senhores, por que só no Brasil acontece esse tipo de coisas? Não consigo entender. Até quando pregaremos que seremos um país diferente, mas as nossas diferenças no âmbito, na esfera jurídica, continua aí maculada? É uma grande preocupação. Eu chamo a atenção do Ministério Público Federal, porque conheço promotores da instituição federal
tanto da esfera estadual. Tive professores, tive um grande professor na área criminal, que era e é um promotor estadual aposentado. Aprendi muito com ele e eu respeito muito essa instituição. A pergunta que eu faço, senhores, até quando? Até quando esse país será o que é? A gente percebe que a cada dia aparece pessoas que aparentemente parecem ser pessoas boas, mas no fundo, estão devendo os cofres públicos e fazendo uso do dinheiro público. E aquele que depende da saúde, aquele que depende de algo que o Estado oferece, está sofrendo nas filas pelo péssimo atendimento que existe. Eu pergunto, quando esse país vai mudar? Se um estudante de ciência jurídica, um bacharel em direito na sua formação, após sair da faculdade, não pode trabalhar. Por quê? Porque os professores das instituições, tanto das instituições federais, estaduais ou particulares, eles são obrigados a ensinar a esses não serem advogados, mas ensinar a esses passar na prova da OAB. Você estuda para ser um advogado ou simplesmente para passar na prova da OAB? O que estudam para passar na prova da OAB, pós-prova da Ordem dos Advogados do Brasil, vai demorar mais ou menos aí de 7 a 8 anos para poder começar a andar sozinho na sua carreira jurídica. Fora isso, não. Ainda vai trabalhar em muitos escritórios de advocacia para aprender a elaborar peças, aprender a elaborar iniciais e tantos outros documentos, e uma carteira de trabalho que é um dos mais importantes, porque o advogado sem uma carteira de trabalho simplesmente é um conhecedor de leis, mas não tem trabalho. A pergunta que eu ainda continuo fazendo e insistindo, até quando isso será assim? Com todo o respeito àqueles que já passaram no exame da ordem, eu dou os parabéns para você e bato palma. Bato palma porque você passou. Conheço uma amiga que passou no exame de ordem porque uma certa instituição particular, não vou mencionar o nome, deu aula na primeira fase, ela passou. Na segunda fase, essa própria instituição deu uma peça a todos os alunos. Por felicidade dessa aluna, a peça que ela estudou nessa instituição particular foi a peça que caiu na segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Nem ela acreditou. Quando ela viu a peça, a primeira palavra que ela falou foi essa: já passei, porque essa peça aqui eu fiz há 3 dias atrás, antes de fazer a prova. E ela me consultou e disse: Eduardo, parece que eles já sabiam que peça ia cair. E eu acertei, passei no exame de ordem. Bati palma para ela. Entendi que não foi o seu conhecimento, mas foi meramente e puramente sorte. Mas eu conheço amigos que já trabalharam comigo em escritório de advocacia e não são advogados por causa de uma carteira, mas são grandes profissionais que elaboram grandes peças e ainda não passaram.
Tem um amigo que esses dias ele fez um recurso de revista na área trabalhista. Quem conhece a matéria processual sabe do que eu estou falando, de recurso de revista na área trabalhista, e sabe que o recurso de revista, aonde ele tem que ser aplicado e quais as matérias que discute e que não discute e quando é o seu cabimento. E ele fez, e eu fui corrigir o recurso de revista, e no final da peça, antes dele encaminhar, porque tudo agora online, não é mesmo? Não se usa mais papel, eu dei a esse meu amigo os parabéns, porque não havia erro algum, nem no português, muito menos na legislação e na aplicabilidade do recurso. Então, eu ao mesmo tempo fiquei feliz e ao mesmo tempo fiquei triste, porque ele só pode exercer ali dentro do escritório. Fora do escritório, ele simplesmente é um bacharel em Direito que estudou 5 anos e já tentou a ordem 3 vezes e não conseguiu passar. A primeira vez passou na primeira fase e foi reprovado na segunda, e as outras 2 vezes foi reprovado na segunda fase. Aí você me pergunta, poxa, se ele acertou no escritório um recurso de revista, poxa vida, o que é os outros recursos na Ordem dos Advogados do Brasil? Não sei, eu só sei que ele não passou. Senhores promotores de justiça federal, estadual, até quando isso vai continuar nesse país? Essas correntes, essas cadeias que prendem a vida dessas pessoas e eles não conseguem nem contribuir para esse país, não conseguem contribuir para suas famílias e nem para si mesmo, porque sem uma carteira eles não podem exercer os seus ofícios. Conheço, não posso mencionar o nome, eu sou muito envolvido com a política, trabalho na área da política também, tenho muitos amigos políticos, não vou mencionar o nome de nenhum, mas conheço um juiz de direito que se aposentou, ele desembargador na área que atua aqui numa determinada região, e ele se aposentou e vai advogar, porque ele tem direito de ter a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil sem prestar o exame. Aí a pergunta que me fazem, mas ele é um desembargador, ele é um grande profissional. Sim, eu entendo que ele é um grande profissional, mas eu queria saber se ele acertasse as 100 questões da primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil, que são matérias que estão aí, que talvez está fora do seu conhecimento. Porque quem já é advogado e quem já atua não está preocupado com essas matérias. Para nós, a preocupação é só o mundo jurídico. O que importa são as leis. Não estamos preocupados com pergunta de A e B. Nós já vamos direto ao objeto principal. E tem muitos aí que acabam defendendo a tese do exame de ordem. Eu sou contra nas questões econômicas, financeiras. Se alguém provar para mim que a arrecadação é para um fim social, que vai retribuir para os brasileiros que pagaram e agora tem um retorno, eu tiro todos os vídeos que eu tenho do YouTube e começo a gravar vídeos diferentes, apoio às instituições. Mas enquanto ninguém me prova nada, eu ainda continuo como um cidadão com fundamento no artigo 5º da Constituição Federal, que são cláusulas pétreas, expressando o meu direito, que é livre,
de expressar e se opor e contrarrazoar em determinados assuntos que fere totalmente a Constituição Federal e as leis desse país. Para terminar, para não ficar tão longo esse vídeo, eu quero dizer que o Paulo Guedes, ministro da Economia, não falou com nenhum presidente, com nenhum secretário, não pontuou com nenhum deles nenhum ponto da PEC 108 de 2019. Ela continua sua marcha processual e está vindo aí com tudo. Tomara a Deus que saia o mais rápido possível. Houve um atraso por causa da reforma da Previdência que está aí ainda e a reforma econômica. Mas se não fosse essas duas temáticas, eu acredito que já deveria ter saído. Mas quando ela vir, você que vive do dinheiro do contribuinte trabalhador, dos sindicatos, entidades de classe, você que vive e come desse dinheiro, pode procurar outro emprego, seja como esses, trabalhe, porque a tua regalia vai acabar. Eu peço a Deus que acabe quanto antes para a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero ver esses presidentes, esses secretários trabalhar igual aos outros advogados, mas trabalhar mesmo, não ficar dependendo de arrecadações para poderem viver. Eu penso dessa forma. Essa é a minha forma de pensar, e todos aqueles que apoiam esse meu trabalho, que é fundamentado em leis desse país, divulgue esse vídeo junto aos seus amigos, leve às salas de aula e discute com os seus professores. E aproveite e faz uma pergunta para o seu professor assim: doutor, a prova da OAB é mais do que o senhor e mais do que o MEC? Ele vai ficar na dúvida. E nessa dúvida você fala para ele assim: se a prova da OAB não fosse mais do que o senhor ou mais do que o MEC, a sua aula e o MEC teria valor, e nós no último ano sairíamos daqui advogados e não bacharéis. Essa é a grande realidade. A realidade é que a prova que o seu professor dá não vale nada, e nem o MEC vale nada. O que vale é o que a Ordem dos Advogados pensa, o que elas aplica. Se você passar, você é advogado. Se você não passar, você não é nada. Fique com Deus, até uma outra oportunidade. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até, gente. Valeu, valeu e muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado.